Começou mais um episódio. Eu vou tentar segurar essa energia lá em cima, porque hoje estou sem a minha parceira, que caiu, quebrou o queixo e está machucada, não pôde vir gravar. Então, Carol, um beijo, boa recuperação, esteja logo aqui. E claro, eu resolvi gravar, nós decidimos gravar, porque a gente tem compromisso com vocês. Então, não podia ficar sem episódio, né? Toda quarta-feira, 19h30, a gente está aqui. E hoje recebemos um presentinho aqui da Mato Antipastos, uma cesta top. A gente gosta de receber presentes, inclusive, né? E aí, estamos aqui, daqui a pouco vamos degustar esse negocinho aqui. A gente quis deixar arrumadinho para vocês verem quanto a apresentação deles. A gente vai falar um pouco de apresentação, não de cestas, mas falar de apresentação de pessoas é o nosso tema de hoje. Mas para falar que é muito importante o quanto isso daqui vende bem fácil quando você tem uma boa apresentação. Então, imagina a sua imagem, no seu trabalho, se você não investir nisso, às vezes a pessoa perde as chances, as oportunidades por um detalhe na sua apresentação. Então, muito legal, Amato. Adoramos aqui esse presente. Então, começamos hoje um episódio especial, trazendo uma pessoa especial, como sempre. Sempre trazemos pessoas especiais. A gente está com uma equipe aqui maravilhosa, segurando a onda comigo, porque eu estou nervosa de levar esse episódio sozinha. Mas confiem, ficam até o final, encaminhem, peguem esse aviãozinho aí, mandem para todo mundo assistir, principalmente quem quer empreender ou que já empreende, porque as dicas de hoje vão ser maravilhosas para ajudar a equipe de vocês. Quem ainda não empreende, quem não está falando, não tem empresa, vai servir para você pensar sobre como a importância da sua marca pessoal. A gente vai falar muito sobre isso. Então, já, encaminha para todo mundo, comentem aqui embaixo, depois façam as perguntas, deem as sugestões de quem que vocês gostariam de ver aqui, porque toda semana a gente tem um episódio novo para vocês, levando aí mais conteúdo. E claro, a gente quer agradecer aos nossos parceiros. Moage Café é o nosso ponto de encontro toda quarta-feira, é aqui. Se você ainda não veio tomar esse café aqui, por favor, venha correndo, porque aqui é o melhor café da cidade. Fescova, Belém. De preferência, eu vou no Marizal. É onde a gente se prepara, porque lá a gente não marca. A gente chega lá e é atendido. Pense na facilidade disso. Hoje nós gravamos num dia que era atípico, porque não é normalmente o nosso dia de gravação. E não tem problema, não precisa marcar, não. Chega lá e já é atendido. É fantástico. E, claro, o Sublime Afeto, nosso parceiro que traz aqui nossos brindes. A gente dá para os nossos convidados uma caneca personalizada lá, tudo personalizado que você quiser. Eles têm com maior delicadeza, maior carinho. A gente não informa nunca o que tem aqui. A convidada já está saboreando, mas ela não vai contar, porque ninguém conta o que tem aqui. Mas chega de lenga-lenga, bora começar? Vem, Keila, maravilhosa! Keila Omura trabalha com marca pessoal, uma profissional diferenciada. E o que mais eu acho que faz muita diferença no teu trabalho, Keila, eu já te falei isso antes, é você focar no treinamento e desenvolvimento da equipe para que a tua empresa ela tenha uma visão que não é só a minha marca pessoal ou o meu Instagram pessoal, e pensar no coletivo também, o quanto a equipe precisa estar integrada. Então, a gente vai falar muito sobre isso. Eu quero que tu conte aqui pra gente e ensine. Mas antes, seja bem-vinda, né? Obrigada. Vamos brindar. Carolzinha ficou super penalizada de não estar aqui. Ela manda, pelo amor de Deus, eu queria fazer junto com a Keila e tal. Mas temos compromisso com vocês, a gente não podia deixar e perder o tempo, né? Que ela já priorizou, se arrumou toda para vir, né, hoje com a gente. E aí a gente não podia deixar de prestigiar o teu tempo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te ter aqui. E Obrigada, conta aqui pra gente sobre essa importância. Eu falei dessa coisa de marca pessoal, de apresentação. Antes de começar o episódio, a gente estava falando muito sobre isso, né? A forma como a gente chama, a forma como a gente se comunica, que não é só
o comunicar de significado, mas da postura, do posicionamento. Então fala pra gente um pouco como é esse teu trabalho, ou como é que tu ajudas as empresas nesse posicionamento da equipe. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Realmente lamento muito pela ausência da Carol. Queria muito, até mandei mensagem agora pra ela. Carol, como é que tu não estás aqui? Mas ela tá aqui do lado, ela tá. Vibrações. Sim. Em breve ela vai estar aqui com a gente. E então, assim, o meu trabalho, Amanda, com as empresas é alinhando a equipe com o posicionamento que a empresa já tem ou busca ter no mercado. Tu ajudas as empresas a terem também? Ou é só... O branding, branding ainda não faço tá. com empresas. Tá. Estou estudando para ver se eu vou querer seguir essa linha de empresas ou se eu vou continuar nas pessoas, porque eu gosto muito de trabalhar pessoas, né? Desenvolver pessoas. Isso é o que me fascina, inclusive. Mas esse trabalho, na verdade, quando eu falo de imagem corporativa, imagem empresarial, as pessoas pensam logo só em uniformes, vestimenta, look do dia, né? E na verdade é muito além disso, né? Até porque envolve comportamento também, né? Sim. Então a imagem, ela é composta de 4 pilares. A aparência, né? O nosso vestir, o nosso cabelo, tudo que a gente comunica apenas visualmente é um dos pilares da imagem, evidentemente, né? E tudo em nós comunica, né? Mas também o comportamento, a postura que está dentro do comportamento, a comunicação, que aqui a comunicação a gente fala em adequação, o que falar, que momento falar, tom de voz. Como fazer referência às pessoas. Como fazer referência às pessoas. Tudo isso acaba vindo para a etiqueta corporativa, mas também é um pilar da imagem que é a comunicação. E o 4º pilar, que é a presença digital, porque hoje nós estamos no mundo digital. Quando tu falas presença digital, tu dizes que é como eu me mostro na minha rede social pessoal? Como os colaboradores se apresentam nas redes sociais. Então, qual hoje é o maior meio de comunicação que a gente usa entre as pessoas? É rede social, WhatsApp. Então, a nova geração, inclusive, nem gosta de receber ligação. Então, muitas empresas já nem fazem esse contato através de ligação. É mais pelo WhatsApp. Então, como eu vou falar com o meu cliente através do WhatsApp? Como tá a minha foto no WhatsApp? Né? O próprio Instagram, Facebook e as demais redes sociais, que muitas vezes os colaboradores dizem: não, eu só uso pessoal, é meu pessoal. Mas é como eu digo sempre nas empresas que eu passo, não existe mais pessoal. É tudo uma coisa no só. momento que você tem uma rede social, você tem os seus colegas de trabalho, você tem a liderança também ali, você tem eventuais clientes que de repente ficam mais próximos, acabam tendo uma relação mais próxima ali, e aí te seguem, aí você fica até numa situação, uma saia justa de dizer não, então você acaba aceitando. Então ali você tem pessoas do seu ambiente profissional. Sim. Então não é mais só pessoal. Estão te vendo, né? Estão te vendo o tempo inteiro. Então, e isso é um pânico hoje das empresas, porque isso distorce muito a reputação da empresa. Se os colaboradores não tiverem esse cuidado de o que isso pode repercutir na reputação da empresa. E não é nem só quando eu estou usando uniforme, por exemplo. Não. Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu nem estou usando uniforme, eu posso fazer o que eu quero. Recentemente eu estive numa empresa treinando um time e uma das colaboradoras sempre tem a turma da resistência. E aí eu sempre digo assim, gente, a empresa está investindo em mim para estar aqui falando sobre isso com vocês. Vocês acham que isso é importante ou não para a empresa? Né? E aí uma dessas colaboradoras do time da resistência falou assim:
Olha, eu entendo que aqui eu precise estar com uma roupa assim. Mas eu quero te dizer que no final de semana eu não uso nada abaixo do meu joelho. Desse jeito. E aí eu disse, tudo bem. Uma coisa que você tem que ter consciência é sobre a autorresponsabilidade. Você é livre para tomar qualquer decisão na sua vida, inclusive a roupa que você usa no final de semana. Você é dona da sua vida. A empresa não vai ser dona jamais. Mas existe uma coisa que precisa ser olhada e ter consciência. É a coerência. Então, se você tem uma postura, se você tem uma apresentação durante a semana no seu ambiente profissional, é importante que você tenha coerência no seu final de semana. Porque senão gera um ruído muito grande, gera uma discrepância muito grande. E isso vai gerar dúvidas sobre a sua pessoa. Quem é você? É a do final de semana que o cliente te viu ali, tendo comportamentos e até apresentação mesmo, enfim, postura de uma forma, ou é aquela durante a semana que ela te vê de outra forma, que você se comporta de outra forma. Então, isso é válido, inclusive para os próprios empreendedores. Então, eu falo isso para os meus clientes, pessoa física, vamos dizer assim, que muitas vezes, hoje mesmo eu estava atendendo e uma cliente falou assim, essa roupa aqui é do supermercado. Ela sempre tem a roupa do supermercado, a roupa do bem ali. E aí eu digo, acabou isso a partir de hoje. Porque os teus clientes vão te ver no final de semana. Sim. Vão te ver no bem ali. Existe a lei de Murphy e ela é, assim... É fato, ela né? não falha. Não falha. Ela é infalível. Então, a mesma coisa para os colaboradores. Inclusive, a liderança, os donos das empresas também precisam estar alinhados com aquilo que eles querem exigir da equipe. Sim, isso é bem importante, né? Entendeu? E a outra que eu falo também, Keila, é o preço a pagar. Sim. Porque eu tiro até por mim. Eu preciso ser coerente e pagar esse preço de ser uma psicóloga clínica, onde o ambiente que eu convivo socialmente é o mesmo público Sim. que eu atendo. Então, provavelmente, os finais de semana eu me deparo com os meus pacientes. Exatamente. Ou possíveis pacientes. Então, qual é o meu preço? Eu tenho que manter coerência e um padrão de postura full time. Exatamente. Não dá para mudar. Mas eu quero subir na mesa, não sei o que, paciência. Não vou Inclusive, mais. Eu quero me rebelar, não. Mas não pode? Qual é o problema? Tem problema. Porque você está sendo vista o tempo inteiro. Eu costumo repetir o tempo inteiro para quem pergunta para mim, Amanda, mas por que tu não pode? Não sei o que. Gente, é o preço que eu pago. Sim. E tá tudo bem, porque eu estou resolvida com a minha escolha, que é a questão da autorresponsabilidade. Sim. Né? Você tem que estar compromissada com o teu propósito ali, com o que você quer. Você vai fazer o que quiser, agora a empresa vai querer ficar com você ou não. É isso que eu falo para os colaboradores. Eu digo, você está aqui por opção sua. A empresa não está te obrigando a estar aqui. Então, você também tem que pensar nas escolhas que você vai fazer no final de semana, porque vamos dizer que você se envolva numa situação, vamos para o extremo, criminosa. Será que isso não vai reverberar na reputação da empresa? É óbvio que vai. Porque ninguém vai se lembrar nem do seu nome. É a fulana lá, é a funcionária da empresa tal. É o funcionário da empresa tal. Então, esse é o preço que você paga pela escolha que você faz. Exatamente o que você falou, né? E aí, o meu trabalho é gerar essa consciência para os colaboradores. Porque quando o líder, o gestor ou até o dono da empresa, o dono do negócio, vai falar isso para o seu time, pode soar pessoal. Pode soar um cutucão ali ou aqui, né? E quando eu vou de fora, apesar das pessoas me trazerem ali nas reuniões anteriores, quais são os maiores desafios da empresa e tudo mais, do time e tal, mas quando eu chego, sou uma pessoa de fora da empresa. Então, é uma pessoa que, teoricamente, não conhece quem é quem, né?
Então, naturalmente, ninguém leva para o lado pessoal. Até mesmo porque eu levo mesmo a mensagem para o geral, para todos, sem diferença, sem distinção. Então, esse trabalho cresceu muito nos últimos tempos, nos últimos anos, por conta dessas dores. Inclusive, o meu olhar para essa demanda veio justamente com a procura de pessoas conhecidas. Quando eu comecei... Pode fazer um treinamento aí para ajudar a gente a fazer? Foi. Eu comecei a consultoria de imagem em 2019, quando pouco se falava de consultoria de imagem aqui em Belém. No Brasil e em Belém muito menos, né? Então eu digo que eu desbravei a mata, assim, né? Eu fui ainda gerar consciência para as pessoas sobre o que é a consultoria, a importância e tudo mais. Aí veio a pandemia e, graças a Deus, deu uma sacudida em todo mundo e popularizou também, né, esse assunto, consultoria de imagem. Mas logo, assim, quando começou a flexibilizar... Aliás, eu acho que antes da pandemia mesmo, acho que no primeiro ano mesmo já me chamaram. E é interessante as áreas que o nível de consciência estão maiores, estão mais elevados, que é a área médica, a área da saúde. Quando eu comecei, Amanda, na consultoria de imagem, eu quis levar essa consciência para o meu público anterior, que era do direito. Eu sou advogada por formação. Então, eu quis trabalhar com esse público logo, porque eu já sabia da necessidade dele, eu via cada situação. Mas o nível de consciência era baixíssimo. É ainda hoje baixíssimo, lamentavelmente. Porque é uma área que vende... Se vende bem, né? Na verdade, todas as áreas se vendem bem, mas... Não, eu digo, se vende bem na questão da vestimenta, da apresentação. A confiança que um advogado ou uma advogada passa através da sua imagem é algo, assim, decisivo, né? Assim como todos os outros profissionais, mas a gente espera muito mais do advogado, da advogada, né? Assim como dos juízes, dos promotores, não só os advogados, mas os próprios servidores públicos. Talvez a tua dificuldade com eles é por conta de que a classe ela já sabe, acha que já sabe que é como se portar ou como se vestir, né? Acha que não precisa, entendeu? E graças a Deus agora começou a vir mais procuras de escritórios de advocacia, inclusive, que já são mais visionários, que estão mais à frente do mercado, vamos dizer assim. Mas a área da saúde, os meus primeiros clientes de corporativo foram clínicas médicas. Entendeu? Para as suas porque já recepcionistas? Se preocupavam, já se preocupavam com a aparência, comportamento da sua equipe, do seu time. Agora me diz uma coisa, Keila, qual é o teu maior desafio? Lidar com os líderes? Onde é que tu encontras mais resistência para implementar as tuas orientações e técnicas na área comportamental para que realmente eles tenham uma aceitação melhor ou entendam com mais facilidade? O que é a maior dificuldade? É no time mesmo. É no time mesmo, né? Porque o nível de consciência ali é sempre... Sim, porque o líder, ele sabe que ele está na linha de frente. Tem também alguns líderes que tem... Porque não acontece isso do líder já achar que se porta melhor? Mas é bem pouco. Graças a Deus eu não tive tantas experiências nesse sentido. Muito pelo contrário. Os líderes me procuram para fazer treinamento. Tá. Entendeu? Então, às vezes o dono ainda nem sabia que existia esse serviço e aí algum dos líderes entra em contato comigo para saber mais, pegar orçamento e aí levam para os diretores e aí conseguem levar esse investimento para a equipe toda, entende? Tu consegues vender com facilidade para a empresa o teu treinamento? Eles aderem, por exemplo, os gestores, os donos mesmo, os CEOs, eles conseguem aderir com facilidade? Sim, porque ou eles acham a necessidade deles. Um treinamento que não é prioridade? Não existe mais isso, né? Não. Hoje as empresas elas têm valorizado mesmo o investimento nas pessoas, né? Tem.
que bom que mudou, né? Eu vejo assim, o interessante, né? Quem é um pouco mais resistente quanto a isso são pessoas de uma geração muito mais para anterior, trás da gente, né? Mas da nossa geração e até mesmo geração próxima à nossa, uma gerações anteriores, mas mais próxima à nossa, eu vejo que não só percebem a importância, como investem mesmo nesse tipo de treinamento, de desenvolvimento, né? Porque veem que faz muita diferença. Hoje mesmo eu estava te contando antes, né, da experiência que eu tive hoje com um profissional, entre aspas, que teve um comportamento nada profissional. Queria fechar um negócio comigo e me chamou no WhatsApp falando: que tal, garota? Vamos fechar o negócio? Bom que ele olhou sua foto e disse, ela é jovem. Essa foi a parte boa. Agora a garota... Eu entendo que talvez ele não tivesse te falado com maldade, sim, mas com um total descuido. Sim. Então acabou soando desrespeitoso, né, grosseiro. Então, e aí depois, pior de tudo foi ele querendo consertar, piorou mais. Você é um doutora. Aí, tudo bem, desculpe, doutora. Eu disse, também não precisa me chamar de doutora, porque eu não tenho doutorado, então tá tudo certo. Mas você pode me chamar pelo nome, pode me chamar como senhora, senhorita, né? Algo mais impessoal, vamos dizer assim. Quais são os tratamentos, de fato, que tu... Porque, por exemplo, quem lida com o público corre muito esse risco, né? O amor, querida. Sim. Oi, amore. Quais são como tu orientas esse público para fazer referências ao seu cliente? Chamar senhor pelo nome. Porque eu, por exemplo, não gosto que me chamem de senhora. Pois é, pelo nome. A senhora... Tem paciente meu que diz assim, não, acho que a senhora... Eu falei, tá lá, senhora não, porque eu me sinto muito velha. Não gosto. Apesar de ser uma referência que ela é educada, ela é respeitosa, né? Respeitosa. Mas por isso que a orientação é pelo nome. Senhor fulana, senhora fulana, ou pelo nome mesmo, pelo nome mesmo. Senhor e senhora, né? E aí, até comentei contigo, né? Fiz um vídeo no meu Instagram, já tem um tempo, não é dos mais recentes, mas quem quiser pode dar uma olhada lá e buscar, falando sobre isso. São duas coisas, Amanda, que eu falo muito no treinamento e que todas riem porque se identificam, sabem que falham nesse aspecto. A primeira é o tratamento. Então, o vídeo que eu fiz no Instagram era sobre tratamento. E aí eu dizia assim, você tem alguma colaboradora, algum colaborador que chama o seu cliente de amor, meu bem, querida, querido, amada, flor... Então, você precisa fazer um treinamento de imagem corporativa. E aí, foi muito legal, porque, gente, teve muitos comentários, assim, de pessoas falando, eu detesto que já passaram ser chamada por isso, detesto ser chamada por aquilo. Então, o que confirma a inadequação de se usar esses termos, essas expressões. O que acontece? Por que eu identifico que o motivo que leva as pessoas a usarem esses tratamentos aqui em Belém, pelo menos, mas acho que é geral, não é só Belém, é achar que vai tratar o outro com mais carinho. Tu sabes que eu tenho essa sensação, vai sentir mais afeto, mais carinho, mais atenção, mas às vezes a pessoa acha que é muito íntimo. Exato. Né? Não recebe às vezes ou não gosta mesmo. Por exemplo, eu não gosto de ser chamada por amada. Eu acho falso. E aí, muita gente escreveu isso lá. Amada é falsa. Então, assim, e aí entra a adequação. Qual é o adequado? É chamar pelo nome. E aquele livro, não sei se já leste, deve ter lido, que é a Bíblia dos Empreendedores, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala que a palavra mais doce que a gente mais gosta de ouvir da pessoa é o nosso nome. Então, trate pelo nome. E o outro ponto que eu falo muito nos treinamentos, que o time sempre se identifica, é usar diminutivo. Então, você aceita um cafezinho,
você me dá uma licencinha, usar palavras normais, sem diminutivo. Então, você aceita um café? Você pode me dar licença? E aí eu fiz um treinamento numa empresa e na mesma semana eu estava como cliente. E aí, na empresa? Na empresa. Não dentro, tá. mas falando no WhatsApp, porque eu estava agendando um serviço na empresa. E aí a colaboradora, eu tinha falado sobre esse assunto. Por que não se usa o diminutivo? Tu já tinha feito o treinamento. Treinamento com o time. E aí foi fazer o teste. E aí, por que não se usa? Porque fica infantilizado, diminui mesmo aquela situação, aquilo que você está oferecendo. E aí, eu fui mandar uma mensagem para a empresa, e aí a colaboradora falou comigo e tal. Aí eu falei, então tá, muito obrigada. E ela falou, de nadinha. Eu disse, meu Deus, eu tive que falar com a liderança. A liderança participa do treinamento? Depende, com a equipe ou não? Depende. Isso é muito... eu deixo à vontade para cada líder como que percebem que a equipe ficaria mais à vontade. Mas eu digo o seguinte, então tu conversa com os líderes o que tu vais tratar no treinamento. Tá, porque é legal eles saberem o que é que você treina para cobrar, para observar, sim. Enfim, né? A gente faz um briefing, uma reunião de briefing para saber qual é a necessidade, o que estão buscando com o meu trabalho lá, qual a expectativa e tudo mais. E aí depois eu faço uma outra reunião prévia ao treinamento para alinhar o que eu vou trazer, para saber se eles querem que eu aborde mais, aprofunde mais em algum ponto, ou se eles querem que eu dispense algum tipo de conteúdo. Então, é sempre... E aí, assim, às vezes o líder depende muito da cultura da empresa, né? Então, se é mais colaborativa, a liderança participa. Quando tem mais essa questão da hierarquia, aí eles pode ficam inibir, inibidos. Eles ficam para se expor, tem mais restrições, né? Isso. É um treinamento vivencial, é um treinamento que tu faz exercícios, faço dinâmicas. Faz dinâmicas para que eles possam vivenciar mesmo. Sim. Os aprendizados? Sim. E aí, eu hoje estou fazendo essa parte de acompanhamento também com eles, porque eu percebo que não basta só ir lá e falar o que é importante. É importante acompanhá-los também. Entender o que pega ali, assim, né? O que é a dificuldade, qual o calo daqueles colaboradores que não conseguem atender aquilo que a empresa busca. É porque tem muita coisa realmente precisa de treinamento, né, Keila? Porque vamos imaginar que muitos dos colaboradores não tiveram uma educação. Sim. Não entendem isso como necessário ou como diferencial. E aí você vem dar um treinamento que tem um tempo curto para a necessidade, porque o certo era estar lá. Eu acho que essa coisa do acompanhamento faz todo sentido, justamente por isso. Como treinar? Eles entram no piloto automático da educação que eu tive, ou do ambiente que eles vivem. Eles vão lá, corrigem, vai para o ambiente. Tem muitas repetições de padrão. Então, o que eu percebi fazendo esse ajuste no meu modelo de trabalho? Que eu comecei só fazendo treinamento e depois eu não voltava. Então, eu ficava, será que funcionou? Eu tenho esse cuidado, essa preocupação de levar um resultado para o cliente. Todos os clientes, tanto pessoa física quanto jurídicas. Então, eu não tinha esse retorno. Aí eu disse, não, eu preciso fazer esse ajuste. Aí, então, fiz esse ajuste e passei a perceber que muito desse time dos resistentes é porque tem pessoas com situações, que eu não gosto de usar a palavra problemas, mas situações, desafios pessoais, na vida pessoal. O que você considera que isso pode influir? Que tipo de desafio pessoal isso pode interferir? Traumas, né, que, por exemplo, impedem a pessoa de querer te olhar nos olhos. Você fala de desafios emocionais. Principalmente, e também de né? situações, por exemplo, estão passando por situações desafiadoras em casa,
não tem cabeça nem paciência para se arrumar, quer ir de qualquer jeito, quer só vestir a roupa e vai, entendeu? Não percebe que isso vai repercutir na sua autoestima, na sua motivação e na sua produtividade também. Porque quando eu me vejo ruim, Sim. não tenho ânimo para nada. Não produz. Não produzo. Tudo é uma dificuldade. Então, às vezes, a liderança e a diretoria não sabe o que está passando aqui. Entendeu? E, às vezes, são pessoas mais reservadas. Eu tive uma situação numa empresa grande e uma das colaboradoras resistentes estava passando por uma situação desafiadora, só que ela é uma pessoa super reservada. E eu percebi, nesse acompanhamento que eu fiz, e aí eu pedi para ficar só com ela, para ter uma conversa só com ela. E nesse momento ela desabou. Ela só chorou, ela não me falou o que eu estava passando. Aí eu abracei, acolhi, disse que eu não estava ali para ser uma ditadora, né? Que eu queria entender para poder ajudar. E aquilo ia ajudar na autoestima dela, na motivação e até na energia para superar aquela situação que ela estava passando, entendeu? Então, sem entrar na intimidade da colaboradora, eu Captou, né? captei e busquei acolher, entendeu? Para que ela entendesse que a empresa também não estava querendo decretar guerra contra ela, entende? Que aquilo era pro bem, tudo. Então, foi e aí, totalmente tu consegue dar esse diferente. feedback para os líderes também, que conseguem entender melhor, né? Isso. Porque às vezes nem eles conseguem entender. Ou não tem essa habilidade de acolher, de entender que você precisa fazer esse papel também. É como se mantivesse ainda um distanciamento, né? Sim. Entre a liderança e a equipe. Então, eu vejo que esse acompanhamento faz toda a diferença. Até para ouvi-los. Porque quando eu vou para acompanhar, eu digo, gente, hoje eu não estou aqui para falar, hoje eu estou aqui para ouvi-los. E aí faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Entendeu? Até para ver, por exemplo, qual a dificuldade que eles estão tendo de colocar em prática. Sim. Ou se eles percebem que eles estão errando ou não estão errando. Sim. Né? É justamente isso. Esse é o objetivo do acompanhamento. E aí... Muito legal. Aí eu tenho um feedback dos líderes. Olha, realmente, já deu uma melhorada. Ainda precisa disso. Aí eu já trabalho mais aqui. Né? Hoje, então... teu trabalho tu fazes sozinha? Ou quando vai dar o treinamento, tu tens uma equipe que vai contigo? Depende. Não. Geralmente eu vou sozinha. Mas se precisar, eu tenho quem me ajude. Para poder auxiliar, né? Sim. Tu consegues dar treinamento para quantas pessoas, por exemplo? Amanda, em cada turma? Depende do que vai ser trabalhado. Por exemplo, eu trago a ferramenta do curso de automaquiagem para as mulheres. Isso que eu ia te perguntar. A gente fala de maquiar, por exemplo. Você tem que vir maquiada, às vezes a pessoa não sabe nem se maquiar, né? Exato. Então, eu tenho essa habilidade porque eu sempre fui apaixonada por maquiagem. A minha avó, que era japonesa, maquiava todos os dias, independente se ela ia sair ou não. E isso para mim virou uma referência de uma boa energia, porque é uma pessoa que passou por muitos desafios na vida. Pensa, uma pessoa que atravessou o continente para estar aqui de navio, deixando a sua família para trás, pai, mãe, irmãos, tudo. Vim para um país sem nem saber o que vai encontrar. Então ela passou por muitos desafios. E ainda assim, era uma mulher de energia, de astral. Podia a coisa estar feia. Mas ela estava maquiada. Mas ela estava bem plena, maquiada. Ela estava maquiada, estava plena. E aí eu sempre digo, isso traz energia pra gente, sabe? Do cuidado. Bom, pelo menos eu estou bem cuidada. Então o nosso olhar sobre nós mesmos, a nossa autoimagem... Faz total diferença. Faz toda Você a acorda diferença. com preguiça, acorda um pouco mais desmotivada. Eu digo para minhas pacientes, bota uma melhor roupa, te maqueia. Perfuma. Você não tá bem, mas você já sai melhor de casa. Exato. Você já tem mais energia, já se olha e diz assim, putz, bora começar o dia, tá difícil, mas dá. Exato. Agora, se tá ruim e você ainda sai de qualquer jeito, né? Não se arruma, não, é pior ainda, você sai completamente desgostosa do dia. Aí é o que eu digo nas empresas, você atrai mais problema. Coisa ruim. Então, sabe aquela pessoa que tudo de ruim acontece? É porque ela tá nessa vibração,
eu acredito muito Eu nisso. também acredito. E atrai, inclusive, o tipo de cliente. Sim. Ai, porque pegou um cliente mais estressado, Pesado. pesado. É sempre aquela Exatamente. pessoa que está atraindo com essa energia, né? Exatamente. Então, a maquiagem sempre foi uma paixão minha. E quando eu advogava, eu resolvi maquiar por hobby. Então, eu fiz vários cursos profissionais legal. de maquiagem e tal. E quando eu comecei a consultoria de imagem, eu resolvi trazer isso como um diferencial no meu processo de consultoria de imagem. Porque eu acredito no poder da maquiagem. Então, eu digo que as minhas clientes, elas têm que saber se virar sozinha. Se maquiar, ter uma maquiagem básica, mas que te atenda. Sim. E fazer o cabelo. Porque a mulher elegante, que sempre está arrumada, ela se vira. Ela não depende de salão, de profissional, de maquiador, nada disso. Claro, num evento, numa situação especial... Vai fazer um negócio melhor tu e vais tal, te né? arrumar. Mais elaborado. Mas todo dia ela tá bem. E aí eu disse, quando eu comecei a trazer esse trabalho com as empresas, eu disse, eu vou trazer para as empresas também. E aí é um passo a passo muito prático que eu ensino, que é o que eu digo que é um passo a passo real. Não é com muitas com muitos produtos, com muita técnica de precisão. Principalmente o possível, que vai sair ali do que é possível, Exatamente. porque tem muitas pessoas que não têm, não vão ter Sim, diversidades aí sim. de produtos. Então, quando eu levo esse tipo de treinamento com maquiagem, aí eu não consigo atender muita gente, porque aí eu não consigo dar tanta atenção. Aí eu deixo a escolha dos líderes, dos proprietários. Quer fazer uma turma grande? Posso até fazer, mas eu não consigo dar tanta atenção. Quer fazer mais turmas, sendo turmas menores? Aí eu consigo dar mais atenção. Então, depende muito. Voltando à pergunta inicial, quantas pessoas tu fazes o treinamento, né? Depende do que eu vou fazer. O teu treinamento tem quantas etapas? Amanda, ou depende da necessidade, é muito relativo. Por exemplo, tem empresas que já tiveram uma noção, a equipe já tem uma noção sobre a importância, então já consigo aprofundar. Quando a equipe nunca teve contato com esse tipo de assunto, com esses temas, aí eu sempre sugiro primeiro um treinamento mais leve, com menos tempo, a gente faz uma dinâmica, e os temas que eu trago são temas mais leves, que é para introduzir aquilo na consciência das pessoas. Eu sempre digo assim, nas reuniões que eu faço... Para começar a expandir consciência primeiro, né? Porque... Exato, é o que eu falo... Eles não vão aprender se eles não entenderem a necessidade. Exato. Eu falo assim, que é como numa faculdade. Você não entra na faculdade aprendendo, ou na escola, aprendendo a ler, né? Você vai na faculdade, você começa a ter matérias de transição da escola para a faculdade, as matérias introdutórias e tal, para depois você começar a ter o conteúdo, finalmente, vamos dizer assim, da faculdade. Então é a mesma coisa, eu procuro sempre trazer primeiro um conteúdo mais leve, né, para ir trabalhando a mentalidade, a consciência daquele time, para depois começar no que pode, o que não pode, o que é adequado, o que é inadequado, o que a empresa espera, o que a empresa não quer, entendeu? E aí... E entender que isso vai chegar no cliente, né? Porque sempre. O que vai diferenciar é como chega no cliente. A empresa, a experiência do cliente faz toda a diferença. Ela está se importando pela experiência do cliente. Exato. Se você vai ser bem atendido, como você vai ser tratado, se a empresa ela tem um olhar cuidadoso para os seus colaboradores, ela tem provavelmente um olhar cuidadoso para o seu cliente. Né? Exato. Eu sempre digo que aqui, como infelizmente a nossa cultura é conhecida como acolhedora, sim, porém mal educada, quando a gente vai em empresas que a gente é bem atendido, a gente percebe um cuidado na aparência dos colaboradores e tudo mais, a gente diz sempre que não parece que está em Belém. Né? É verdade. E isso marca na memória dos clientes. O cliente pode ter ido só uma vez, ocasionalmente, ali na tua empresa,
mas marcou tanto que ele vai voltar. Isso vai fidelizar. Com certeza. E ele vai te indicar. Sempre que alguém precisar de algum serviço ou produto que o teu negócio oferece, a primeira marca, a primeira empresa que vai surgir na mente da pessoa. É verdade. Do cliente ou do potencial cliente, né? Com certeza. Então, isso faz toda a diferença. O comportamento, a apresentação. Eu sempre digo, eu fiz um treinamento há pouco tempo em Mãe do Rio, num supermercado. E eu disse para eles assim, quais são as empresas ou as lojas que vocês gostam de ir aqui na região? Aí eles falaram Cacau Show e o Boticário. Falei, não é legal você entrar lá e ver as pessoas arrumadas, cheirosas, né? Você sente que não está aqui, né? Já que são empresas que se destacam. Então, imaginem o cliente de vocês chegando para fazer compras no supermercado e ter essa mesma sensação. E ter essa sensação. Ser atendida, recebida por pessoas trazendo essa mesma mensagem. Então, certamente vai ser diferente. Os clientes já gostam, porque a empresa já é líder de mercado lá. Mas a experiência vai ser ainda melhor. Um plus, né? Então, faz muita diferença. Com certeza. Poxa, obrigada. São dicas super interessantes, principalmente para quem está empreendendo, que tem uma visão mais ampliada de negócio. Eu não acredito em negócio que a gente não invista nas pessoas. Mas também não. É as pessoas na frente. Não adianta você ter o melhor produto, ter a melhor instalação física, se você não tem pessoas boas para atender, pessoas que estejam engajadas no teu negócio. Então, empresas, se vocês querem realmente se manter no mercado, invistam em pessoas, na verdade. Com certeza. Então, passa uma mensagem para essas pessoas, assim, falando dessa importância, o que é que tu gostaria de deixar marcado aqui para quem está nos ouvindo? Bom, a gente não tem, ou pode nunca ter, uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então, a primeira impressão não necessariamente é só com vestir, com aparência, mas com comportamento, com uma gentileza. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Então, o comportamento, como ele te vê nas redes sociais, né? Tudo isso importa e faz a diferença, fica marcado na memória das pessoas. E você pode nunca, jamais ter a oportunidade de desfazer aquela primeira impressão. É verdade. E uma coisa importante é que a gente precisa entender, ou até o colaborador precisa entender, que quando ele está ali servindo a empresa, ele não está só servindo a empresa, ele está servindo a sua imagem. Então, não é o funcionário, o colaborador daquela empresa que tratou assim, é o fulano. Porque você está marcado ali. Em algum outro momento, se você se destaca, você está sendo visto pelas pessoas. Né? Então, oportunidades na tua vida vão acontecer de acordo com o teu comportamento. Então, não é só... Porque tem gente que diz assim, mas vou fazer para a empresa? Para quê? Né? Não é para você. Você está investindo na sua apresentação. A vida vai acontecer, pessoas vão passar e ali oportunidades são criadas para quem realmente se destaca. Inclusive dentro da empresa. Inclusive eu falo isso. Às vezes a empresa vai buscar colaboradores de fora porque não vê potencial aqui dentro. Que não se mostra também, né? Se você se destaca por sua apresentação, por seu comportamento, postura, comunicação, isso certamente abre o olhar para quem está acima, para quem está ali na liderança. E aí, não, ao invés de eu chamar a gente de fora, eu vou chamar a fulana ou fulano que tem um potencial incrível e está sendo subutilizado ali naquele lugar. Entende? É isso mesmo. Com certeza. Obrigada, meu amor. Obrigada, eu. Eu adoro chamar assim. Pode ficar à vontade. Porque eu sou uma pessoa que expresso pela sensação. Então, a minha linguagem do amor é a palavra de afirmação. Então, sempre que eu me referencio ao outro que eu tenho afeto,
eu gosto de sempre expressar desse jeito, que é como se a pessoa sentisse o que eu estou sentindo. Entendi. Eu não gosto muito dos amorecos, dos não sei o que, não. Mas eu gosto de chamar de amor, porque expressa o meu afeto e a admiração que eu tenho também por ti. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu. A experiência de compartilhar conteúdo é sempre um prazer pra gente. É desafiador estar aqui, porque tem coisas que a gente está aprendendo junto com vocês. Então, o teu conteúdo, assim, falar de marca pessoal, normalmente a gente fala do pessoa física, mas quando a gente vai levar para a empresa, muitas das coisas, talvez as pessoas que estão nos ouvindo acham que não era tão necessário. Então, assim, trazer isso, com certeza vai fazer diferença nas pessoas que a gente está ouvindo. Então, obrigada. Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade de tempo. Obrigada para vocês que estão nos ouvindo. Aproveitem, compartilhem, divulguem, comentem, façam perguntas. Vão lá no Instagram da Keila Almura, né? É só isso. @Keila Keila Almura, para que vocês possam conhecer melhor o trabalho dela e aprender, porque é fundamental. Principalmente para você que tem empresa e poder investir nas pessoas. A gente falou aqui, repetiu várias vezes. Então, compartilhem, estejam aqui, que quarta-feira, 19h30, tem episódio novo toda semana. Estamos aqui com Pode Ser. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tá vendo como é que a gente faz os